Olá, ouvintes, chegamos ao quarto episódio de Café com Piqui, o primeiro podcast de Capelinha, todas as quintas-feiras no Spotify, falando de política brasileira, política capeliense, meio ambiente, economia e alguns outros temas. No último episódio a gente começou um quadro aí que nos primeiros 7, 8, 9 minutos de cada episódio a gente iria falar um pouco sobre as notícias da semana, sobre os temas aí mais quentes no noticiário. E para essa semana o tema que eu busquei na geopolítica, acho que foi de onde vieram as notícias mais interessantes aí nessa semana que passou. Então hoje eu vou falar nesse primeiro bloco desse mundão em conflito. Mas se tivesse que escolher um assunto doméstico eu iria falar sobre a tragédia, né? Mais uma, dessa vez lá no litoral de São Paulo, mais uma aí que as chuvas causam no Brasil por diversos motivos e esses motivos eu falei lá no episódio 2, então se você ainda não ouviu, volte lá que eu falo um pouco desse tema e muito voltado para a Capelinha, né? Bom, então, indo para o tema desse primeiro bloco, então nessas últimas semanas aí, o noticiário internacional ele esteve bem quente. Eu acho que ele começou ali naquela semana que envolveu um balão de espionagem chinês que foi derrubado dentro do território americano. E daí se seguiu mais 3 ou 4 OVNIs, né, que objetos voadores não identificados, que também foram abatidos na América do Norte, mas que a origem ainda é um pouco incerta. Mas em sendo objetos terrestres, vamos dizer assim, possivelmente que também seja algum aparato de espionagem da China, né? E essa semana, segunda-feira, teve a visita surpresa do Biden a Kiev. É uma grande aspas aí nessa surpresa, porque obviamente o fato foi comunicado para a Rússia, né? Enfim, é aquela história, né? Os senhores da guerra, eles amam a guerra, mas têm pavor de estar nela ou mandar um filho pro front. Então, você imagina se o Biden iria para um local de guerra ali e correr o risco de repente tomar um míssil ali no quarteirão onde ele esteja, etc, sem avisar a potência que, mesmo sendo rival, eles têm muitos canais de comunicação, né? Desde a Guerra Fria é famoso lá uma linha direta, né? Um telefone vermelho que tinha tanto na Casa Branca como lá no Kremlin, que os presidentes poderiam falar rapidamente, porque vocês sabem bem que antigamente era muito difícil fazer uma ligação internacional, mas então entre os presidentes tinha uma linha direta que você conseguiria falar e evitar maiores problemas, comunicar viagens como essas aqui e não correr risco, né? Como eu disse, os presidentes amam a guerra, mas odeiam estar num cenário dela e eles fazem de tudo para evitar uma coincidência bizarra, coisas desse tipo, né? Mas acho que o Biden foi para a Ucrânia muito motivado pela questão doméstica. Eu acho que ele tentou aí ganhar um pouco mais de popularidade e parece que conseguiu. Nos Estados Unidos ele é sempre visto como um presidente muito fraco, um presidente que não consegue impor os interesses americanos, um presidente que é feito de besta pela Rússia. Mas acho que a questão não é essa. Eu acho que o que acontece com os Estados Unidos é um império que está enfraquecido, já não consegue mais ser o xerife do mundo, e isso acaba refletindo no próprio presidente, né? Acho que vamos ter outras oportunidades para falar disso aqui também. Mas eu acho que essa guerra na Ucrânia, já disse isso na época, acho que ela é um pouco essa mudança de polo para a Ásia, né, que sempre esteve na Ásia, o polo do poder. Então, e tem um conceito muito conhecido na geoestratégia, assim, de que aquela região da Ucrânia ela é o coração do mundo, e foi formulado lá nos inícios dos anos 1900. Ele diz que quem controla aquela parte do mundo controla a Europa e consequentemente controla o mundo. Eu acho que é uma coisa que parece meio conspiratória, mas é muito aceita até hoje aí, mundo afora, nas estratégias entre os generais e tudo mais. Eu pessoalmente acho que hoje em dia isso não é tão literal assim, mas fazia bastante sentido nos anos 1900, porque a Ucrânia, aquela região da Ucrânia, Polônia, Romênia, aquela região toda ali é uma região onde estão as melhores terras agricultáveis ali na Europa, e também porque é uma fronteira ali entre o Oriente e o Ocidente, né? A Ucrânia, por exemplo, está muito perto do Mar Negro, que é muito importante, é estratégico, né? Porque dá um acesso ali ao Oriente Médio, está ali banhando a Turquia, que sempre foi um play internacional muito importante. Ali está aquela Eurásia, né? Um entrocamento comercial que sempre foi muito importante na história do mundo. Então, ali muitas religiões nasceram ali está um tronco, um desses grandes troncos linguísticos muito importantes, que é a língua eslava, que deriva em vários outros idiomas ali da região, da Europa. Então, assim,
eu estou falando isso pra gente colocar essas questões em termos estratégicos mesmo, né? Porque senão fica aquela coisa muito pessoalizada. A guerra tá acontecendo porque o Putin é mau e foi lá e quis atacar a Ucrânia assim, quase de graça. Ou também fica naquelas outras propagandas de guerra. A Ucrânia é literalmente nazista, então tá tudo bem a Rússia invadir. Eu acho que não é assim. Ali é uma guerra pelo poder, por controlar uma região muito importante, porque a Rússia viu que a OTAN aproximou demais do seu território e ela definiu que a Ucrânia não seria aceita entre esses países que teria bases da OTAN e obviamente mísseis ali direcionadas à Rússia, e então a Rússia decidiu que a Ucrânia não seria um território da OTAN. E de novo, né, para não ficar naquela coisa liberal, pessoalizada, então a Ucrânia tem todo o direito de decidir entrar na OTAN, tem que respeitar, como se fosse uma coisa pessoal entre pessoas, mas não, né? É aquela coisa, se você brinca com fogo, uma hora você vai ser queimado. A Ucrânia sondou aí esses movimentos de entrar na OTAN, na União Europeia, sabendo muito bem que a Rússia não gostava disso, já tinha acordo entre os países há muito tempo de que isso não iria acontecer, e o Zelensky ali sempre provocando, achando que a Rússia iria deixar para lá, e afinal não, né? Entrou com a guerra aí e não aceitou esse avanço da OTAN, que eu acho que é muito legítimo, né? A Rússia tentar defender seus interesses estratégicos, e a Ucrânia, infelizmente, acho que o presidente jogou muito mal e serviu de bucha de canhão, né? Serviu de proxy para uma guerra que é de interesse apenas de outros países, não da Ucrânia, né? Mas acho também que por mais que isso seja uma estratégia, algo, uma luta por uma região importante, acho que também tem muito do humor dos presidentes, da questão pessoal dos chefes dos países. Assim, eventualmente o Putin pode ter acordado num dia ruim assim, de mau humor, e falar, não, quer saber, eu vou mesmo entrar nessa guerra e fazer essa guerra com a Ucrânia. Mas eu acho que a Ucrânia ela não está ganhando nada com essa guerra, né? Tanto é que a gente vê aí o desastre, a mortalidade e tudo mais que a Ucrânia vem sofrendo. A Rússia também, acho que ela pensou uma estratégia que seria uma guerra rápida, que ela iria ganhar muito rapidamente porque é um país muito mais forte militarmente, mas não aconteceu assim. Foi em parte porque o Ocidente realmente inundou a Ucrânia de guerra, a indústria da guerra está muito feliz, essas ações de empresas militares americanas estão disparando assim desde o início da guerra, e assim, os Estados Unidos fez essa guerra, eu acho, muito para analisar a forma da Rússia agir em guerra. Eu acho que isso é o ponto que é muito pouco falado, seria testar a força da Rússia num ambiente realmente de guerra, porque faz muito tempo que a Rússia não entra em guerra, né? Não está em guerra, exceto algumas operações na Síria, muito aérea, a Rússia não tem entrado em frontes de batalha. Então pode ter certeza, eu leio algumas revistas americanas assim, os caras estão analisando de lupa cada movimento russo, como eles avançam, como eles recuam, se o exército está tão preparado. Então surge sempre aquelas notícias, os soldados estão famintos, estão deserdando, então isso, aquilo. Então assim, acho que a Rússia está, em termos militares, eu acho que não foi o que planejou, mas também em termos econômicos, domésticos, aquilo que a mídia ocidental falou, que a Rússia não iria aguentar sanções e tudo mais, isso foi assim, não se verificou. A Rússia está suportando economicamente muito bem, tem conseguido escoar seu petróleo. Pelo contrário, ali, né, a Europa, que sofreu muito com essa queda da venda aí de gás para a Europa e tudo mais. Essa semana saiu uma pesquisa aí que a Alemanha perdeu 100 bilhões só na sua economia, só pelo gás russo não está chegando, né, direito. Então, assim, eu acho que essa guerra ela foi iniciada pelo Putin, como uma forma de mostrar que a Rússia ainda é um player importante no mundo. Eu acho que a China vem ascendendo muito forte aí, e de certa forma foi o Putin ali mostrando que a Rússia ainda é um país muito importante militarmente, né? Tem uma história que diz que a Rússia é apenas um posto de gasolina com bombas atômicas. Por quê? Porque é baseado no petróleo, tem armas, né? Tem bomba atômica. A Rússia realmente ela não é importante em quase nada no mundo. Em termos populacionais, não é um grande país. Em termos de produção, também não. A economia não é uma das maiores.
a Rússia ela é importante apenas entre aspas, nessa questão militar, tem bomba atômica e também outras questões que daí derivam, tipo indústria química, tipo indústria bélica, obviamente, indústria de pesquisas científicas mesmo, então nisso a Rússia realmente é forte. E aí, né, acho que o mundo analisa também a forma que a China vem jogando, acho que a Rússia acabou entrando nesse emaranhado chinês, não sei se isso foi previsto, sabe, a China agora acontece aí notícias de que vai começar a fornecer armas para a Rússia, então é aquela história, né, os grandes conflitos entre o mundo vão acontecer entre China e Estados Unidos, a Rússia está nesse meio, mas logo ela vai ser escanteada também, vai ser um anexo ali da China, é o que se pensa, né, e assim, não é muito automático não, viu gente, essa aliança entre China e Rússia, ela é muito perturbada ao longo da história, não é uma coisa automática, não é porque a Rússia não gosta dos Estados Unidos, então alia assim automaticamente a China, tem muitos conflitos aí também, e são países com fronteiras, tem algumas coisas assim, mas obviamente a China está muito mais confortável com a Rússia do que com os Estados Unidos, né? E assim, falando da China, que também teve notícias aí geopolíticas muito importantes ultimamente, a China, gente, ela sempre foi o polo do mundo, sempre foi a região mais forte do mundo, a cultura mais forte do mundo em quase toda a história. O povo chinês, ele tem mais de 5.000 anos, a China já é um estado com governos dinásticos, né, que é um pouco parecido com a monarquia, desde pelo menos 1.500 anos antes de Cristo. A muralha da China, por exemplo, ela foi construída 2 séculos antes de Cristo. Isso pressupõe assim que tem um estado grande, tem um conhecimento de engenharia, de conhecimento militar, uma capacidade de recolher imposto, tudo isso muito forte, muito organizado ali antes de Cristo, né? O povo chinês já era esse povo forte, assim, brincando assim com OVNI e tudo mais. Se descesse um ET aqui e perguntasse, me diz o povo mais representativo da humanidade no seu conjunto, eu acho que a gente teria que mostrar um chinês, sabe? Porque sempre foi da China o polo hegemônico do mundo. Para você ter uma ideia, na época da construção da muralha para defender esse já imenso território, esse estado chinês, é mais ou menos a época que a gente tinha aqui os grandes filósofos ocidentais como Platão, Sócrates, Aristóteles, que assim a base da nossa civilização ocidental estava vivendo e pensando ali em termos de cidade-estado. Veja só, uma coisa que depois teve várias outras formas até chegar no estado moderno, que é mais estável hoje. Então, assim, enquanto Platão e Aristóteles estavam pensando a democracia nas cidades-estados gregos, a China já tinha um estado formado. Confúcio, que é o vamos dizer, o Platão deles, e é anterior ao Platão, né, o Platão original. Confúcio viveu uns 500 anos antes de Cristo. Platão, Aristóteles, esse povo está aí entre 200 e 300 anos antes de Cristo. Confúcio, que é essa base da cultura chinesa, ele formulou muitas das bases do povo chinês muito antes de qualquer pensador ocidental. Para vocês terem ideia, a China ela realiza concurso público meritocrático com provas, com a semana de provas assim, desde pelo menos os anos 600, veja só, enquanto a Europa estava virando aquele retalho de feudalismo, de gente ali, né, com castelo, cada um fechando em castelo, sem coesão nacional nenhuma, a China já tinha concurso público para ocupar a burocracia do Estado, que era um Estado importante e forte. E sim, isso tudo para dizer que, como eu já pontuei, que na grande história das civilizações do mundo, esse período de uns 200, 300 anos após a Revolução Industrial, que o mundo ocidental dominou a partir de 1800 mais ou menos, assim, não é nada na grande história do mundo. A China está de novo então parando seu protagonismo e recuperando muito mais rápido do que qualquer estimativa de estrategista americano. Então isso vai se formando um conflito em várias áreas. Já se sabe, por exemplo, que o momento, vamos dizer, ideal assim entre todas as aspas do mundo para isso, dos Estados Unidos enfrentar a China, passou pelo menos uns 10 anos atrás. Então, se os Estados Unidos tinham uma guerra com a China real de enfrentamento, isso já passou o tempo pelo menos uma década, e a partir de lá a China avançou muito mais militarmente, na tecnologia. A China, por exemplo, lançou recentemente um míssil, né, que é um míssil hipersônico. Ele voa todo o espaço e consegue, enfim, atingir qualquer lugar do mundo. Por isso que preocupa tanto esse balão chinês sobrevoando silos, né, de instalações atômicas, porque
esse míssil chinês poderia atingir essas bases, e é um míssil que os Estados Unidos não tem. A tecnologia chinesa nesse ponto está mais avançada que a americana em pelo menos uns 10 anos. Então os Estados Unidos está muito atrás nessa questão crucial, está preocupando demais. Enfim, aí acontece esse jogo, né? É uma guerra que está sendo travada pelas beiradas, guerras comerciais, guerras tecnológicas, alianças, né? Você vê a China vai tentando, já controla ali a África toda, as minas, as terras agricultáveis. Agora você tem, por exemplo, outro episódio geopolítico que eu queria falar, que foi recentemente uma general dos Estados Unidos que comanda a América do Sul, né? Que é responsável pela América do Sul. Ela falou que o lítio vai ter que ser controlado na América do Sul, que eles estão de olho, né, em países como Bolívia, Chile, Argentina, o México. Ouvindo esse discurso, foi lá e nacionalizou as minas de lítio, né? O lítio, que é esse mineral importante para a fabricação de baterias, então vai ser muito importante na produção de carros elétricos. O México, né, o presidente do México nacionalizou todas as minas de lítio do país, vai ter um controle maior, portanto, desse lítio. E é isso, o mundo está vivendo essa preparação, vamos dizer assim, para talvez uma guerra, ou talvez, não sei, isso historicamente, a mudança de uma hegemonia para outra quase sempre foi com guerras, teve algum impacto, alguma crise muito forte. Talvez seja uma crise financeira global aí, os Estados Unidos percam o controle. A China, ela saiu muito mais forte da pandemia, por exemplo. O governo chinês, o Estado chinês, ele parece que tem muito mais capacidade de liderar o país em tempos de crise, né? Mais do que os Estados Unidos, que se divide, vira republicano, democrata, vira aquela coisa toda, fake news e tudo mais. Na China é uma coisa um pouco mais controlada, mais coesa, enfim, com várias críticas a isso que possa ter também, né? Então, para o episódio de hoje, nesse segundo bloco, acho que será um episódio que será um pouco diferente dos outros tantos que eu já fiz. O de hoje ele está um pouco mais pessoalizado, talvez mais narrativo, mais ensaístico assim, do que foram os anteriores e do que eventualmente serão os próximos. Hoje, a princípio, eu tinha planejado discutir aqui um livro da Wendy Brown, que era a ideia era sair um pouco desse debate local, mas esse livro vai ficar para um próximo episódio. Para o episódio de hoje, ele foi gestado assim com algumas condições recentes que meio que criaram inspiração, ligou algumas sinapses assim no meu cérebro e foi possível pensar esse episódio. Vou até falar aqui de imediato quais foram essas condições, todas muito presentes dessa última semana, que se ligaram a uma frase que eu ouvi uns 3, 4 anos atrás, que assim, é desse caldeirão de coisas, de acontecimento que surge, que eu penso esse episódio de hoje. A primeira dessas condições está sendo aí a notícia da inscrição do SISU, que está aberto, portanto, essa porta de acesso à universidade pública. Uma segunda condição foi uma coisa que aconteceu na semana passada, que foi o anúncio aí de uma vaga de emprego de um conhecido supermercado da cidade, inclusive muito conhecido também pelas péssimas condições trabalhistas, né? Uma terceira coisa de ordem mais pessoal é que eu estou nos últimos dias aqui em Capelinha, antes de ir para Campinas concluir meu doutorado. Em paralelo a tudo isso, acho que está também o carnaval e os valores que ele representa, ou seja, essa própria representação, né? O fluir da liberdade. Eu acho que o carnaval representa muito isso. Tudo isso vai ligar a uma coisa que eu vi uns anos atrás, antes da pandemia, e criou essas condições, e essas condições mais recentes ligou a essa frase, essa condição mais antiga. Aí eu penso esse episódio de hoje é uma coisa que eu ouvi, então tá mais pessoal por isso. Bom, faz alguns anos eu estava num lugar que hoje eu já nem lembro exatamente onde, não lembro exatamente o texto, os detalhes me falham assim, mas eu creio que eu estava na rodoviária esperando o ônibus para ir para Campinas, mas o que reteve na minha mente mesmo foi o diálogo que eu ouvi ali e ficou martelando na minha cabeça muito mais fortemente depois do que na hora do acontecido ali, que foi muito rápido. Tudo que eu vou narrar aqui aconteceu rapidamente assim, questão de talvez menos de um minuto. Eu lembro que eu estava sozinho, mas perto de mim assim estava passando alguém meio apressadamente e reencontrou um amigo, talvez um colega de classe. Ele veio andando, viu aquele seu amigo ali,
e sabe, como a puxar a conversa, falar algo rápido assim, que não ia reter o tempo e tal, falar amenidade, em vez de falar como vai o clima, essas coisas e tal, ele falou assim: pô, moço, você tá fazendo o que aqui? Fiquei sabendo que você estava fora estudando, e eu vou chamar essa pessoa que chega falando isso de Hermes, que é o deus grego da velocidade, e ele veio muito rápido assim, eu lembro que ele estava apressado, mas que também é o deus das viagens, dos viajantes, das estradas, das mudanças de vida, e você vai entender um pouco o contexto depois que eu contar a história. Então veio Hermes andando apressadamente assim e falou: pô, moço, veio o amigo e falou: pô, moço, tá fazendo o que aqui? Fiquei sabendo que você estava fora estudando. E esse outro, assim, de imediato, esse outro eu vou chamar de Hefesto, vocês vão entender depois também. De imediato ele respondeu assim: eu não sou inteligente igual você não, não deu certo não, infelizmente estou condenado a viver em capelinha. E assim, aquela frase colou na minha cabeça. Já na hora ali, eu meio distraído, acho que mexendo no celular, você percebe que tem algo forte nessa frase. Infelizmente estou condenado a viver em capelinha. Essa simples frase, curta, direta, talvez até um elogio meio agressivo, né? Porque ele começou assim: eu não sou inteligente como você não, infelizmente estou condenado a viver em capelinha. Foi um elogio, assim, um elogio agressivo a esse Hermes, então você aplica nele a questão de ele é inteligente, mas depois veio uma coisa meio forte, né, meio pesada mesmo, quase um golpe desconcertante nesse cara que só queria puxar conversa, falar amenidades talvez. E sim, na hora, não sei se esse Hermes apressado aí que eu tô nomeando aqui compreendeu mesmo a profundidade dessas palavras, sabe? Lembro que houve ali algumas palavras de consolo, assim, meio jogado às ventas, aquelas regras, as convenções sociais meio que combinaram de usar nessas horas assim, né? Que foi: vai dar tudo certo, continua tentando, tá nos planos de Deus, e aquelas coisas do assim. E houve uma contextualização maior daquela conversa, né? Ela continuou um pouco depois, em meus ouvidos ali meio distraído, ouvindo aquilo. Agora você percebe que aquela frase foi tão forte que acho que talvez eu tenha prestado até mais atenção agora. Sabe aquele boato que esse Hermes escutou, assim, de fiquei sabendo que você estava lá fora estudando? Então a contextualização maior que aconteceu foi assim: esse fiquei sabendo pressupõe que rolou um boato na cidade, né? Então vem esse Hermes, até meio simpático, puxar a conversa e conta esse boato, fiquei sabendo. Aí o outro ali, que eu tô chamando de Hefesto, explica pro Hermes que esse boato não estava tão incorreto assim. Ele realmente tinha conseguido, mas era o ProUni, era só a segunda bolsa, acho que era a segunda opção de curso, alguma coisa assim, que não era o ideal para ele. Ele não tinha condições de ir para fora exercer essa vaga, ele iria continuar tentando. E basicamente foi isso. Tudo isso aí durou uns 40 segundos, né? Então foi assim: um chegou e falou: pô, moço, você não tava, achei que você estava fora estudando. O outro responde: infelizmente estou condenado a viver em capelinha. Algumas palavras de consolo, vai dar tudo certo. E explica aí que conseguiu realmente, que houve esse boato que ele estava fora, e realmente o boato tem um certo pé, porque esse Hefesto aqui que a gente está chamando, ele realmente passou numa fase, numa questão do Enem, mas não era o ideal para ele. E como essa frase, né, como disse, começa assim: não sou inteligente como você, infelizmente estou condenado a viver em capelinha. Daí você tira duas coisas: eu ali, né, encherido ouvindo essa conversa alheia ali, inferi que esse Hermes, né, esse que veio apressado, ele teria conseguido passar em alguma universidade e estudar fora. Afinal, ele era um inteligente, ele era o Hermes, né? Não chamei-o assim apenas porque ele era apressado, chamei assim também porque ele é o deus dos novos destinos, das estradas, das mudanças da vida, da sorte. Esses símbolos do Hermes estão até hoje nas portas das universidades, nos ícones dos cursos acadêmicos. Na mitologia grega ele também é o deus mensageiro que roda o mundo e que conhece todas as línguas. Hermes ele está também nas Olimpíadas, assim, no esporte olímpico. Ele é desenhado com um pé com asas, né? Então Hermes tem literalmente o mundo a seus pés. Seus pés têm asas, voam o mundo. E na mitologia diz que ele era um cara muito hábil, inclusive com faca. Esse Hermes tão hábil com facas, o deus das facas também, eu acho que ele sofreu um golpe, sabe? Ele tomou um golpe de palavras ali. Tanto é que ele ficou meio desconcertado, e a única coisa que restou foi falar: vai dar tudo certo, continue tentando, e etc.
mas aqui, inferindo como a gente está, que esse Hermes Capeliense, inteligente como ele era, como próprio estava na própria resposta do outro, a gente infere que ele estava matriculado em algum curso, talvez estudando fora, e talvez ele nem fosse tão simpático assim, né? A gente está pressupondo que ele é simpático, mas talvez tivesse naquela espontaneidade toda de cumprimentar o outro algum grau de soberba ali que o Hefesto que responde, ele percebeu e respondeu nesse contragolpe aí meio passivo-agressivo, né? Elogia o Hermes, dizendo: não sou inteligente como você, mas no quadro geral da frase ela não é necessariamente ofensiva, mas é bastante desconcertante, né? Meio que uma patada ali. E agora, só para explicar também, porque chamei o dono dessa frase icônica, né? Infelizmente, não sou inteligente como você, estou condenado a viver em capelinha. Hefesto, ele é na mitologia grega, deus ligado ao trabalho, às artes manuais, ligado a fogo, à fabricação de ferramentas de metal e coisas do tipo. Esse Hefesto, ele é irmão do Hermes na mitologia, mas as semelhanças elas param por aí. Hefesto, ao contrário do seu irmão bonito, rápido, galanteador, Hefesto é feio, ele é manco, ele é um cara trabalhador, ele foi jogado no mar pela mãe quando era pequeno, suspeita-se que de tão feio que ele era, e sobrou para ele o trabalho pesado para sobreviver. Bom, eu coloquei essas analogias porque para representar esse diálogo, né? Eu poderia estar chamando aqui de X e Y, mas eu acho que as características até dos próprios deuses aí ajudam a gente a compreender um pouco melhor esse quadro assim. Mas a nossa reflexão que a gente vai fazer e vamos entrar propriamente nela hoje é o seguinte: é aquela frase, né? Aquela frase forte, solta ali na conversa. Eu não sou inteligente como você, infelizmente estou condenado a viver em capelinha. Bom, primeiro que de cara, essa primeira parte ela não é verdade, né? Quem formula uma frase dessa, ele é bastante inteligente. Tem um quê de filosofia aí muito forte, né? Tanto é que a gente está discutindo essa frase hoje. E você que ficou aí impaciente, vendo essas comparações meio preguiçosas aí com os deuses gregos, deve estar pensando: uai, o Alan prometeu lá no início que iria relacionar isso com o supermercado, com universidade, até com carnaval, prometeu tudo e não entregou nada até agora. Pois é, vamos lá. Condenado a viver em capelinha. Essa é a frase, né? Martelando na minha cabeça até hoje. Você já percebe aí que tem um peso, né? Uma violência social e geográfica muito forte contida numa frase tão pequena, né? Que parece tão simples. Bom, como eu disse, estou indo embora de capelinha, vou terminar um doutorado. Eu tive essa oportunidade, né? De sair daqui, de estudar fora. Carrego comigo, sempre carreguei essa responsabilidade de lembrar, né? De onde eu estou vindo. Sempre carregando também aqueles, como dito na frase, condenados a viver em capelinha que não tiveram essa oportunidade. Pensando no episódio, eu estava até lembrando também que no meu TCC, né, minha dedicatória foi algo do tipo: dedico a todos os amigos que não tiveram oportunidade de cursar a universidade, porque eu sei a realidade, né, como que muitos, né, estão, como diz nessa frase que a gente está debatendo, condenados a viver em capelinha. E é tempo de Enem, né? Eu vejo que muitos vão conseguir se libertar de capelinha. Mas vejo também que essa educação superior, e você percebe isso nos stories, nas comemorações das escolas de cursinho e tudo, essa passagem, essa vaga no ensino superior, ela virou uma coisa muito impregnada de ideologia, uma ideologia assim de, entre aspas, sou foda, sou inteligente, sou vencedor, vou ganhar muito dinheiro. É uma ideia que parece que ninguém está pensando nos que ficaram para trás, né, nos condenados a viver em capelinha. Enfim, voltando ao tema, eu acho que é muito triste pensar que Capelinha é uma cidade onde ficam os condenados, né? Aqueles que infelizmente não conseguiram sair para fora estudar ou trabalhar, aqueles que não conseguem oportunidades aqui, só fora. Aqui parece que só ficam aqueles condenados a serem trabalhadores super explorados aí do supermercado, presos nessa teia de exploração, sofrimento, preconceito, desastres ambientais e tudo mais, né? E ligando tudo isso ao carnaval, o carnaval é tipo aquela época de liberdade, de alegria, de representação e fantasias, e talvez por isso não tem carnaval em Capelinha, né? Capelinha é uma cidade onde as pessoas nunca se libertam. Viver aqui é como na frase que a gente está debatendo, é visto como uma condenação. Os jovens, eles sempre sonham em sair daqui na primeira oportunidade que tiver. Capelinha não é uma cidade de ser, parece que é uma cidade de estar provisoriamente, de estar de passagem até um futuro melhor, que estaria obviamente fora daqui.
Capelinha não é uma cidade de ser, tanto é que aqui, por exemplo, são raros casos assim de pessoas declaradamente gays, assumidos. Aqui ninguém é livre financeiramente, religiosamente, sexualmente, politicamente. Quem quer liberdade, ele sempre está buscando fora. Tal como na frase que eu trouxe aqui, Capelinha é como se fosse um purgatório aos condenados a viver aqui, a trabalhar de forma semi-escravizada no supermercado, longe dos olhos da lei. Capelinha deve ser uma cidade horrível assim aos gays, que devem se sentir condenados em viver aqui também. As mulheres, né? Tanto essa cidade machista aqui, patriarcal. E Capelinha também não é a cidade de liberdade aos deficientes físicos, por exemplo. As mulheres vítimas de violência estão sempre condenadas a viver aqui. E, enfim, eu acho que todos esses públicos devem se sentir muito representados naquela frase que a gente está debatendo do Hefesto, né? Condenados a viver em Capelinha. E aqueles que conseguem ir para fora, a universidade é como se, tanto para a universidade, para o trabalho, é como se ficasse livre, né? Voassem para a liberdade. Aqueles que foram para o trabalho muito mais regulado, com direitos fora daqui, devem se sentir orgulhoso, né? Tanto é que a gente vê que eles voltam sempre orgulhosos, e às vezes a gente escuta assim, fulano tá lá fora, tá trabalhando muito e chega aqui se achando o rei do mundo, mas para eles ir para fora, ter uma carteira assinada é tão grandioso que ele chega e já você pode ver que ele tá sempre tentando levar um irmão, um primo, um amigo para fora também, que é como se tivesse tentando resgatar alguém dessa condenação aqui de Capelinha e levar para a liberdade, para uma vida melhor fora daqui, né? E assim, ligando já um outro elemento, e é muito representativo que Capelinha, nossa maior empresa na área comercial, que mais emprega, seja um supermercado com extensa e longa história aí de assédios, desrespeito aos direitos trabalhistas, né? E aqui falo como alguém que é até vinculado a essa área de direito social, direito trabalhista. E tem também, né, as dezenas de comentários que choveram nessa publicação na semana passada que não me deixam mentir. Depois eu vou até ler alguns deles aqui. E aí acho que até ligam a outra frase que eu ouço muito em Capelinha. Muito não, já ouvi que algumas pessoas falam assim que ninguém é feliz em Capelinha. Eu acho que é bem real isso. Eu estava pensando também outro dia. Você vê que mesmo aqueles que falam de felicidade aqui em Capelinha estão sempre falando, não em felicidade, estão falando em nostalgia. Começa a prestar atenção para você ver. Está sempre falando da felicidade referindo ao passado. Sempre uma coisa tipo a casa da avó na zona rural, ou o aquecimento antigamente da festa do capeliense que era bom na praça, ou os mais velhos falam, por exemplo, dos tempos das festas de salão no clube, e por aí vai. É sempre nostalgia, nunca parece que é felicidade de verdade. É como se ninguém fosse feliz agora, né, no presente, no hoje, no seu trabalho, na sua rua, nessa cidade real, essa cidade real e diária que a gente vive, né? Muito pouco você ouve assim, sou feliz demais e quero ficar aqui em Capelinha para sempre. Os capelienses, sobretudo os mais jovens, acho que eles estão sempre muito bem representados naquele meme, né, que vocês já devem ter visto, e talvez por isso eu vejo tanto esse meme passando nas minhas redes sociais quase sempre, que é aquele bonequinho no avião falando, amo minha cidade, mas na primeira oportunidade de sair eu tô vazando fora. E é triste demais você pensar que aqui em Capelinha estão aqueles, entre aspas, aí, sempre entre aspas, né, condenados a ser moídos nesse moinho de superexploração do trabalho, da intolerância sexual, do cerceamento cultural, do silenciamento político, né? Aí eu fico pensando se chegará um dia que Capelinha passará de uma cidade de estar para uma cidade de ser, uma cidade de você ser livre, de ser futuro, de ser profissional com perspectiva de ascensão na carreira, de ser uma mulher livre, sem o machismo, de ser gay e ser feliz com isso, sem o olhar julgador da sociedade, né? Você lembra que um pouco antes eu disse aqui que os jovens comemoram muito entusiasticamente qualquer oportunidade de ir para fora ou universidade que eles conseguem, né? Passar no Enem, no SISU. E eu disse um pouco antes que até acho meio perigosa essa ideia, né, de individualizar demais essas conquistas que são louváveis, mas tem aí uma ideia de como se, abre aspas, eu consegui que se foda o resto, e tem essa linha de fundo aí que é essa ideia de que eu tô postando esse status aqui pra todo mundo ver que eu venci, passei no Enem e azar de quem fica em Capelinha.
Essa foi a interpretação que eu dei um pouco antes. Mas acho que tem também uma outra interpretação para isso, né? Para esses stories comemorando essas conquistas e tal. Que é a ideia assim de jovens comemorando a chance de sair daqui logo, sair de Capelinha. Algo como, abre aspas, tô postando esse status para mostrar que finalmente eu vou ser livre, vou sair de Capelinha. Fecha aspas. Enfim, tentei mostrar aqui que a felicidade do jovem, a libertação financeira, a libertação sexual, política, a libertação das mulheres do machismo, ela está sempre referindo ao fora de Capelinha. Parece que não há espaço para a felicidade aqui em Capelinha. E talvez por isso Capelinha tem as maiores taxas de suicídio, maior aí do que a média brasileira, né? Uma vez eu estimei pelos poucos dados que a gente tem que é cerca do dobro da média nacional. E é isso a reflexão que a gente faz hoje, né? Por que Capelinha tem que ser essa cidade onde ficam os condenados a viver em Capelinha? Por que a gente não conseguiu fazer uma cidade onde a gente tenha referências de liberdade, de alegria, de uma cultura vibrante? Eu até citei o exemplo, né? Aqui não tem carnaval, talvez uma grande representação do carnaval, e a gente está nessa época, que seja a liberdade, a alegria, o teatro, a cultura, ela não existe em Capelinha, você tem que buscar fora. E Capelinha é uma cidade histórica também, a gente esquece disso, mas Capelinha é uma cidade muito velha, Capelinha tá nos mapas antigos assim. Tentei falar aqui também um pouco, né, e eu vou ler os comentários agora, de como ficar em Capelinha, o que é essa condenação, né? Eu já falei muito aí da questão mais subjetiva das liberdades, mas também essa questão mais objetiva do trabalho braçal, das poucas perspectivas que você tem de ascender na carreira, de construir uma carreira aqui em Capelinha. O que sobra é sempre estar condenado a trabalhar num supermercado que explora, que tem assédio de todo tipo, salários baixos, grande rotatividade. Então quem quer se libertar, quem quer sair dessa condenação, está sempre buscando fora. Então referente de Capelinha é sempre fora, é sempre BH, é sempre São Paulo, é sempre Diamantina. Então é um pouco isso. E a gente vai debater outras facetas da sociedade capeliense, da cultura, por exemplo, que se relaciona a tudo isso. Então eu acho que quem não viu, vou ler aqui alguns comentários. Então aqui estão os comentários aí, não. Então o contexto é o seguinte: um supermercado em Capelinha, ele anunciou uma vaga de emprego, um grande supermercado de um dono capeliense, também muito conhecido aí pelas infrações de direitos trabalhistas e tudo mais. E aí esses foram alguns dos comentários. Teve, eu acho que centenas de comentários em duas publicações diferentes, e assim, essas foram algumas. Eu vou ler aqui sem citar nome. Uma pessoa disse, entre aspas: eles ficam segurando as pessoas de 3 a 5 meses e mandam embora para não assinar carteira, e fica nessa aí. Dá experiência, quando o tempo da experiência acaba, ela manda a pessoa embora. Ô lugarzinho difícil, viu? Uma outra pessoa, abre aspas, diz o seguinte: dá com uma mão e tira com a outra, fecha aspas. Uma outra pessoa, abre aspas: tô chocada com tantos elogios a essa empresa, passo é longe, fecha aspas. É claro que ela disse elogios aqui de uma forma irônica. Teve uma outra pessoa que disse o seguinte, abre aspas: eu conheci uma pessoa que trabalhava aí de operadora de caixa e foi mandada embora com 60 dias injustamente. Às vezes o problema não está na pessoa que está trabalhando corretamente, e sim no colega que está sempre puxando o tapete do outro. Não é à toa que o supermercado está sempre contratando, fecha aspas. Um outro disse, entre aspas: eu entrei lá na segunda e saí na sexta. Só se estiver realmente morrendo de fome ou ser um babaca para aceitar eles te fazerem de trouxa e te humilhar lá dentro. Fecha aspas. Uma outra pessoa disse, abre aspas: é bom saber que não compro lá mais, tem que tratar todo mundo com dignidade. Uma outra pessoa disse, abre aspas: já ouvi vários relatos de quem já trabalhou lá que não compensa de forma alguma, além de sair de lá sem a saúde mental. Fecha aspas. Uma outra pessoa disse, abre aspas, isso é bem forte também: já trabalhei 1 ano nessa porcaria, não dá valor, você trabalha como escravo e ainda eles fazem horário de ponta do jeito que eles querem. Fora que você está registrado em uma função e faz 10. Fora que os chefes são cada um mais ignorante que o outro. Fecha aspas. Uma outra pessoa disse, para terem ideia, até o lanche dos funcionários pagam e trabalham de domingo a domingo, máximo 2 a 4 folga no mês, fecha aspas. Aí, enfim, teve comentários dizendo que eles cobram os cafezinhos e, assim, a história antiga desse supermercado,
E é por isso que eu trouxe aqui, né? Quem está condenado a viver em Capelinha é condenado a esses trabalhos, a essas coisas. Pode perceber que muitas dessas pessoas que elas conquistam essa liberdade fora daqui, elas não querem nem saber de voltar a Capelinha, né? São muito poucos que voltam. Eles que ficam de fora falando que é felicidade, como eu disse, é quase sempre a nostalgia que eles estão referindo e não necessariamente a felicidade de viver em Capelinha, de vivenciar Capelinha. Como eu disse, uma outra frase aqui que eu já ouvi em Capelinha, que é essa que ninguém é feliz em Capelinha, né? Talvez por isso. Então, para encerrar, a gente discutiu essa frase muito forte, né? Que é: estou condenado a viver em Capelinha, que coloca a Capelinha nessa perspectiva de uma cidade onde você vive para ser condenado, onde é uma alternativa ruim, né, para quem não pode ter a oportunidade de ir para fora, estudar, trabalhar, viver a vida, enfim, divertir e tudo mais. E estou sempre referindo, né, os condenados aqui, não é claro, obviamente, muito pelo contrário, não é um demérito a essas pessoas, muito pelo contrário, né, é uma forma da gente mostrar que tem essas pessoas que ficam aqui, que estão construindo essa cidade, mas estão em péssimas condições, de diferentes ângulos que a gente vê, e a gente está tratando esses condenados também, não para desmerecer a cidade que a gente vive, que a gente ama também, né, tem vários problemas, mas ainda é a nossa cidade, então não é a forma de ficar só criticando a cidade e tudo mais, é a forma da gente expor os problemas. Acho que falta muito isso em Capelinha também, né? Você vê que essa frase talvez ela role por aí, mas ninguém nunca pensou nas raízes dela, né? E a gente está pensando aqui sempre usando os condenados aí, entre aspas, até porque, entre aspas, até dupla, porque foi uma frase que eu ouvi, e condenado, porque obviamente não é condenado naquela noção pejorativa, né, de alguém que fez um erro e foi condenado porque errou. Não, é condenado a viver essa cidade com tantos problemas para elas, né? Elas meio que estão presas nessas teias aí de dificuldades. E é isso que eu propus a pensar hoje. Penso para vocês seguir a gente lá no Spotify. Eu comecei também no YouTube, a gente vai estar no YouTube. No início a ideia é que o Spotify sempre vai ser essa alternativa a primeiro. O foco nosso continua sendo o Spotify, é lá que os episódios vão sair primeiro, a melhor experiência de ouvir vai ser lá. Eu já disse aqui as várias vantagens do Spotify, mas também não vou ficar igual aqueles diretores de cinema que falam assim: o filme tem que ser assistido só no cinema, em tela grande, porque quando vai pra TV fica ruim. Não, acho que se você quiser ouvir no YouTube, a gente vai colocar no YouTube também, mas vai estar sempre mais atrasado, vai sair depois, vai ter vários, não é o ideal, mas tá lá. Então peço que siga no YouTube, siga a nossa página no Facebook, Café com Piqui. Tem um grupo no Telegram, você pode achar o link aqui na descrição ou lá na página do Facebook. E a gente volta numa outra quinta-feira. Então, como eu disse, também estou nesse processo de mudança para fora, não sei, pode ser que a gente não tenha o próximo episódio, mas você seguir lá no Spotify, você vai receber a notificação se tiver episódio. E muito obrigado a todos por ouvirem. Penso mesmo que participe do grupo do Telegram, manda sugestão para o próximo e a gente vai debater aqui, né? Obrigado a todo mundo, boa noite para quem é de boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo aí.